Olá! Você sabe o que significam as palavras hermenêutica, exegese, apologética, homilética e epistemologia? Você tem ideia do que são esses palavrões? Bem, eles são bastante importantes para os cristãos de hoje, então vamos descobrir a que eles se referem. Até porque, infelizmente, por não conhecer esses conceitos, muita gente por aí está sendo levada por vento de doutrina e heresia. Aliás, outro palavrão que as pessoas pensam que sabem o que significa e não compreendem bem o conceito. Hermenêutica seria a correta interpretação de um texto. Em geral, um texto pode ser torcido ou mal interpretado, e compreender a sua coerência interna é fundamental para que se tome decisões corretas. Não apenas isso é importante na interpretação bíblica, mas também em outras esferas onde se reconhece a necessidade da correta interpretação de uma regra para sua aplicação. O direito é um caso. Advogados compreendem a hermenêutica constitucional, por exemplo, para que as leis não caiam em contradição entre si. Vamos dar um exemplo. A lei proíbe o homicídio. No entanto, permite armas aos policiais. Seria isto uma contradição? Obviamente que não. O homicídio é um crime onde mata-se alguém por motivo qualquer, como raiva ou roubo, a que chamamos de latrocínio, ou vingança. Quando a sua vida é colocada em risco por um homicida, você tem o direito à legítima defesa. Você não precisa, para estar certo, ser assassinado como um pacifista para só depois o criminoso ser julgado. Você tem direito de preservar a sua vida, e se você tira a vida de alguém que tentava tirar a sua, isso é legítima defesa. Você não é imputado porque não foi você o agressor. E como você não é obrigado a aceitar sua vida sendo arriscada ou sacrificada por outrem, seja lá qual for o motivo dele, você tem direito de defesa. Isso não é homicídio, pois foi o outro ao te agredir que te deixou sem escolha. Foi dele a falha que iniciou o problema. No entanto, a maioria dos cidadãos não está apto em termos de treinamento militar ou preparo psicológico para se defender. Para que os inocentes não sejam presa fácil de agressores e abusadores, existe um corpo de Estado preparado e legalmente autorizado ao porte de armas e uso da violência sob certas normas e leis para a defesa de inocentes. Conceito chamado de legítima defesa de terceiros. E isto justifica o armamento policial sob a hermenêutica, como uma extensão do direito à integridade física e legítima defesa dos cidadãos. Obviamente que, infelizmente, policiais corruptos muitas vezes não seguem tais normas, mas embora o aspecto prático precise de correções, o propósito da existência da polícia é este e deve ser respeitado. Na ausência total de polícia, estaríamos todos à mercê de violências uns dos outros. Só lembrar o que aconteceu quando houve uma greve dos PMs no Espírito Santo. O conceito de hermenêutica é o que permite este entendimento. E ele é especialmente importante, pois críticos levianos da Bíblia apontam contradições simplesmente por não conhecer o contexto ou a interpretação. Um exemplo simples seria a genealogia de Jesus. Em Mateus e em Lucas temos duas genealogias bastante diferentes de Jesus. No entanto, um pouco de atenção nos permite ler que, num caso, dá-se a genealogia de Maria e seus antepassados. E no outro, a genealogia de José, que teve outros antepassados. Inúmeros casos similares são apontados como falhas da Bíblia, apenas por erros de hermenêutica básica. Também é comum deboches com a Bíblia se referindo a insetos de quatro patas. Ora, a taxonomia, que é o nome da ciência que estuda os corpos animais, define insetos como animais de 6 patas e aracnídeos como animais de 8 patas. A definição taxonômica de insetos separados de aracnídeos dentro do filo artrópoda e etc. só surge milênios depois. Mais de 3 milênios, na verdade. E aí alguém pode também se confundir e perguntar, mas como assim 3.000 anos, Daniel, se a Bíblia dá de 2.000 anos atrás? Jesus viveu no século I. O texto que se refere a insetos como animais de 4 patas fica em Levítico, que historiadores estimam se passar num período até 1.400 anos antes de Cristo. E por isso, praticamente 3.000 anos, de 1.400 anos de Cristo até o século XVIII. Essa definição de taxonomia só foi criada no século XVIII por um cientista sueco chamado Carl von Linné, ou conhecido às vezes pelo nome traduzido de Carl Linneu, ou apenas Linneu, sendo que Linneu era curiosamente um criacionista que acreditava que todas as espécies foram criadas por Deus e depois não se modificaram. Inclusive, Linneu faz alguns comentários sobre a criação nos seus textos, e ele defende uma ideia que era chamada na época de fixista, que era a ideia de que não havia evolução, mas que as espécies foram criadas e nunca mudaram desde então. Não há como exigir que o texto seja concordante com uma nomenclatura que nem existia na sua época. É como querer corrigir a gramática dos originais bíblicos baseado no português moderno. A questão não é a Bíblia errar em afirmar que insetos tinham X patas. No caso, as citações a insetos como animais de 4 patas, provavelmente no caso falava-se de lagartixas ou pequenos animais que eram identificados como pragas,
daí eram referidos ou foram traduzidos como insetos? Entendem como essas pequenas concepções errôneas podem gerar críticas ou correções que são apenas falta de atenção? Por outro lado, em vários casos, há conclusões precipitadas que assim geram outras ideias erradas. No contexto eclesiástico, ou seja, religioso, tais conclusões equivocadas são chamadas de heresias. Por exemplo, há pouco tempo a gente teve um exemplo de um sujeito que se dizia pastor e que tinha 2 esposas e dizia que ele estava seguindo a Bíblia. Ele não leu a Bíblia toda, ele se baseou naquilo que acontecia no Velho Testamento e ignorou que no Novo Testamento é recomendado a cada homem ter uma só mulher. E que Jesus fala, no princípio criou os Deus, macho e fêmea, para que se unam e sejam uma só carne. E que por causa da dureza do coração das pessoas, que foi permitida a poligamia, mas que não era essa a intenção do Criador. Você tem esses esclarecimentos que muitas vezes faltam, e aí volta ao que eu falei lá no texto. A pessoa não sabe o que é hermenêutica, exegese, homilética, etc. E acaba aceitando heresias ou engolindo críticas, às vezes até se desviando da igreja por ideias completamente sem sentido, ou que apenas precisam de um pouco mais de estudo. Conhecer como diferentes eventos e normas se comunicam é fundamental para o cristão que precisa desmentir os constantes ataques desonestos feitos contra a palavra de Deus. Um exemplo comum é quando se cita Levítico como inválido porque os crentes hoje comem camarão. De fato, havia em Levítico uma norma que proibia comer certos frutos do mar. Posteriormente, no Novo Testamento, vemos Jesus dizer a Pedro numa visão que todos os animais são puros para se comer, em Atos 10. E também vemos uma referência sobre a pureza de todos os alimentos em Marcos 7, 18 e 19. O conhecimento do que foi mudado do Velho para o Novo Testamento invalida esse questionamento. Mas, infelizmente, muitos cristãos não conhecem sequer o termo hermenêutica, quanto mais como utilizar corretamente uma hermenêutica para refutar argumentos contrários à palavra de Deus. Entender, por exemplo, que de fato muda do Velho para o Novo Testamento. No Velho Testamento, sacrificava-se animais e muitos crentes não sabem por que não fazemos mais isso. Eis que Jesus, em seu sacrifício na cruz, substituiu a importância de qualquer sacrifício, os tornando desnecessários. Algo que é explicado não por coincidência na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Literalmente, a Epístola aos Hebreus informa cristãos judeus que eram familiarizados com a tradição dos sacrifícios de animais, e para eles era necessário esse esclarecimento, já que para os gentios essa prática não existia. Portanto, a hermenêutica é um termo mais geral sobre a compreensão de textos e sua harmonização. Já o termo exegese é quase um sinônimo de hermenêutica, sendo que a diferença principal entre elas é que a exegese é mais usada na história, sendo que a hermenêutica é mais usada no meio jurídico. E a exegese tradicionalmente era mais usada também nos estudos religiosos. Por isso se estuda muito exegese em seminário, porque quando a gente fala de hermenêutica aplicada à Bíblia, normalmente a gente está falando de exegese. Mas hoje considera essas duas palavras praticamente sinônimas, embora existam algumas diferenças em alguns campos de estudo dos métodos que identificam cada uma. Da exegese bíblica, por exemplo, é muito mais importante conhecer os idiomas dos textos originais bíblicos, como grego, aramaico e hebraico. Um bom hermeneuta de outros assuntos não precisaria desse conhecimento. Então, quando você ver um meme debochando, apenas lembre a esta pessoa que a interpretação não é arbitrária, mas leve em consideração dados históricos, a cultura de cada época e local e amplos estudos filosóficos sobre a ética, além da concordância geral do texto sagrado. Mas se você puder corrigir a má interpretação citando fontes confiáveis, isso será muito melhor. Perceba quanta gente se desviou, ou quanta gente se escandaliza do Evangelho, ou quanta gente que não conhece o Evangelho tem uma péssima imagem dos cristãos como sendo ignorantes ou alienados, porque ela é alienada e acreditou nessas fake news sobre a Bíblia. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento, em Oséias 4:6. E no momento em que se tem desafiado o conhecimento bíblico, os crentes falham por não conhecerem a palavra. Lembre-se que Jesus foi provocado pelo diabo no deserto e sempre respondeu usando a palavra. Todas as tentações de Satanás foram refutadas por Jesus citando algum versículo, mostrando que não seria enganado porque ele conhecia a palavra. Mesmo sendo filho de Deus, há versículos nos evangelhos em que Jesus é mostrado lendo as escrituras, na sinagoga explicando e compartilhando o texto com os demais. Em Lucas 4, 16 a 30, a gente tem uma citação disso. De similar forma, os fariseus tentavam provar ou provocar Jesus com perguntas capciosas. Ou seja, uma pergunta capciosa é uma pergunta maldosa, uma pegadinha, uma tentativa de induzir a pessoa ao erro para acusá-la de desconhecimento ou desbaratar seus argumentos.
Jesus percebia a malícia nas perguntas e também as rebatia com sabedoria. Precisamos hoje de mais crentes que saibam como usar a palavra com sabedoria contra as provocações mundanas que têm levado ao desvio de muitos. Havia um discípulo chamado Apolo, e Apolo é descrito na Bíblia como homem poderoso nas Escrituras. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Perceba como a gente precisa de pessoas como Apolo nos dias de hoje. Como a gente vê acusações ao Evangelho, deboches com a palavra de Deus, críticas às nossas crenças, em todo lugar. A gente vê isso no programa de televisão de debate, a gente vê isso na rede social. Percebam a urgência que é os cristãos terem esse conhecimento. Porque se todo mundo que falar uma besteira ouvir a resposta e perceber que está passando vergonha na hora, com certeza um monte de argumentos falsos que a gente vê por aí não vão mais ficar circulando livremente. Vocês conseguem entender a importância disso nos dias de hoje? Manejar as Escrituras competentemente mesmo com aqueles que contendem, ou seja, com aqueles que querem debater ou discordar da palavra de Deus. E olha que Apolo só conhecia o batismo de João. Há ainda uma descrição de um período de 2 anos em que ele e Paulo continuamente debateram com os incrédulos, gentios e os judeus a fim de afirmar o Evangelho, em Atos 19, de 1 a 10. Temos que falar ainda da heresia, que é uma deturpação ou má interpretação, também chamado de eisegese. A eisegese é uma antítese, ou seja, o oposto da exegese. Pois se a exegese é a correta interpretação, a eisegese ou heresia é a deturpação. Muitas vezes dolosa, ou seja, com intenção maliciosa de deturpar, tentando forçar a palavra a dizer o que se deseja, mesmo sendo contrário do que ela diz. Muita gente faz isso, por exemplo, quando o assunto é política. A pessoa ela quer forçar uma interpretação bíblica para tentar te convencer em fulano ou beltrano. É necessário muito cuidado com a exegese nas igrejas, pois muitas pregações feitas de forma liberal, sem consultas ou estudos de forma mais profunda, levam leigos a confundir coisas se baseando em textos isolados. Temos visto exemplos absurdos na igreja, como de um pastor casado com 2 mulheres porque não entendia a diferença de matrimônio do Novo e Velho Testamento. E pior, existem mais casos desse tipo. Agora, se isso acontecesse com você ou alguém te apresentasse essa questão, você saberia explicar biblicamente por que a poligamia deixou de ser prática no cristianismo? Eu vou colocar aqui um link que explica isso para a gente não se demorar nessa parte no vídeo, mas é só para dar um exemplo do tipo de coisa que deveria ser básica e a maioria dos crentes não conhece. Nós cristãos cremos ainda que a palavra não se interpreta única e exclusivamente de forma individual, mas ela foi escrita por inspiração de Deus com um propósito. Daí tem-se o versículo que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra revelada é chamada no original de rema, e representada não meramente pela palavra escrita, mas a palavra com poder transformador. É impressionante como, ao ver uma crítica incrédula a um texto e depois uma pregação sobre o mesmo texto, você percebe como a revelação manifesta a sabedoria contida naquelas palavras. Quando por vezes a crítica é apenas uma leitura superficial e maldosa, pensando fora de contexto que possa ser deturpado para criar uma acusação ou um deboche. Note-se ainda que fora da Bíblia a hermenêutica importa, pois é a forma como se organizam textos e ideias de diferentes ideologias. Não apenas a interpretação de um texto, mas a seleção que se faz das premissas admitidas ou não numa determinada hipótese. Quais contextos ou dados são levados em consideração como verdadeiros ou não? Por exemplo, no debate sobre a política nacional atual, há vários fatos em disputa. A gente não tem como dizer o que é verdade ou não sobre alguns assuntos. Ou as pessoas divergem sobre qual seja a verdade. Isso é um fato disputável. Ou seja, não é consenso o que é verdade sobre aquele assunto. Numa narrativa, coloca o PT como criador da maior corrupção da história. Coloca o Sérgio Moro como um herói. Diz que a Dilma sofreu um impeachment legalmente e Lula e toda a liderança do PT deveriam estar presos. Já uma narrativa oposta diz que o Brasil sofreu um golpe em 2016,
que a Lava Jato reúne uma série de fake news plantada pelo agente da CIA Sérgio Moro, que usando provas forjadas ou até sem provas condenou Lula à cadeia em julgamento de Araque para favorecer outros interesses e assumir o poder do governo federal, tornando Lula um preso político. Obviamente é impossível que ambas as narrativas sejam verdade. No entanto, encontrar um meio termo entre elas pode construir uma hermenêutica específica. Por exemplo, você pode entender que houve corrupção, mas que Lula não sabia e por isso a sua prisão é injusta. Ou ainda, entender que houve corrupção, obviamente Moro não foi treinado pela CIA, mas ele teve uma atuação parcial e que isso foi provado depois, e por isso o julgamento precisaria ser anulado, e depois realizado um novo julgamento, aí sim, parcial. Observe também que não se trata apenas de escolher o lado A ou B, trata-se de descobrir a verdade e não necessariamente nenhuma das narrativas é inteiramente verdadeira. Existem fatos, não apenas ficção. Se Lula sabia ou não é um fato, cabe descobrir. Se Moro agiu ou não de forma ilegal, idem, a questão é provar. Supondo que se descubra provas de corrupção do ex-presidente e também vícios no julgamento, o certo seria ele ser julgado de novo. No entanto, várias questões são disputáveis, ou seja, não são fatos estabelecidos além de dúvida razoável, e as conclusões das pessoas podem se basear em acreditar ou não em uma devida versão de cada um desses pontos. Pois sobre certos fatos não há provas concretas. Logo, as interpretações divergem, tendo muito de paixão pessoal, acesso a informações conflitantes, sejam elas confiáveis ou não, interesses e até mesmo torcida. A hermenêutica que se pode construir em cima das escolhas sobre essas questões disputáveis pode gerar resultados completamente diferentes. Eu já conheci antipetista que odeia o Moro por ele ter sido parcial e diz que se ele fosse competente o Lula estaria preso, até o petista que concorda com as prisões porque ele defende o partido, mas quer que os corruptos do partido sejam presos. Os debates atuais estão cheios dessas questões complexas, formadas de diversas questões menores, em que cada uma pode ser verdadeira ou falsa, construindo percepções da realidade do que seja justo ou correto, que são igualmente diversas, gerando frequentemente conflitos, até mesmo entre pessoas supostamente do mesmo lado, que concordam no todo ou não na conclusão, mas por motivos diferentes ou diferem em detalhes. Há feministas radicalmente contra e radicalmente a favor da prostituição, por exemplo. Negros contra e a favor das cotas nas universidades, e cada qual tem seus motivos para isso. As escolhas ou crenças nas etapas e os componentes de uma discussão serão abordados no outro vídeo, mas essas narrativas construídas com um monte de subpartes são hermenêuticas específicas de cada assunto. São interpretações específicas dentro de um mundo de variáveis. O que eu desejo esclarecer neste vídeo é como o conceito de hermenêutica é importante para a racionalização de um debate ou conversa, para que ela seja construtiva e para evitar armadilhas ou falsidades, impedindo que se alcance a conclusão verdadeira, comprometendo e poluindo o processo de aprendizado com falsidades. Espero que essa parte esteja bem entendida. E vamos para a próxima e falar sobre o que é apologética. Apologética é uma das coisas que mais faz falta os cristãos entenderem no dia de hoje. E a gente vai entender por quê. A apologética é a forma como se compreende os motivos por trás das ordenanças de Deus. Vem de apologia. Nós usamos o termo apologético como sinônimo de desculpas, ou dar satisfações ou explicações. Muitas pessoas compreendem levianamente a Bíblia como se as ordenanças de Deus fossem gratuitas e arbitrárias, como se ao declarar algo pecado, Deus estivesse apenas sendo cruel ou estraga prazer. Até porque pensam que a maioria dos pecados é algo prazeroso. Ora, é evidente que Deus não é cruel, nem tem algo a ganhar apenas nos torturando com regras difíceis que sejam gratuitas. Tampouco Deus se alegra de nos privar de prazeres. Nem tampouco nos testar gratuitamente para saber se seremos obedientes, pois isso seria arbitrário e Deus é justo. Os mandamentos têm invariavelmente um contexto de aplicação e um motivo prático. Eu costumo dizer que dos 10 mandamentos quase todo mundo concorda com pelo menos 7. É óbvio que não devemos roubar, matar, sentir inveja e deve-se respeitar pai e mãe, etc. É óbvio que tais pecados são atos antiéticos, onde nós prejudicamos os outros por benefício próprio. Este mesmo exemplo coloca por terra a ideia tola de que o conceito de pecado é repressor do prazer. Matar ou roubar não são atos prazerosos, eles são egoístas e cruéis, mas não associados a prazer como sexo, por exemplo. Obviamente que o conceito de pecado seria melhor associado à ideia de algo antiético, injusto ou autodestrutivo, enquanto que os críticos da Bíblia pensam apenas como uma regulamentação arbitrária ou como um estraga-prazer moralista. Outro exemplo simples, mas verdadeiro, está na educação de crianças pequenas. A criança só quer comer doce.
mas você sabe que ela precisa se alimentar de algo nutritivo, pois está em fase de crescimento. A criança não quer ir à escola, mas você sabe que ela precisa ser preparada para a vida. Assim sendo, os pais obviamente não querem privar a criança do prazer de comer doces ou obrigá-la a estudar como tortura. O crescimento de uma pessoa sadia implica o indivíduo atingir uma autossuficiência e capacidade de prover para si mesmo, tomar as próprias decisões, e isso implica aprendizado e prática nem sempre agradáveis. Os mandamentos de Deus têm como objetivo nos tornar pessoas melhores, nos guiar para que tratemos dignamente uns aos outros e demos a Ele a honra merecida como Criador e Redentor. Inclusive, porque dependemos dele e sua misericórdia para vencer o pecado, aquele desejo ou vício que tenta nos levar à destruição. As falhas dos mandamentos não são punidas necessariamente pela ira divina, como um castigo arbitrário por desobedecer uma regra sem sentido. As próprias consequências dos pecados nos alcançam. O pecado da promiscuidade pode levar à doença venérea ou uma família desestruturada. A ganância pode nos levar a explorar os outros. A inveja, a cobiça, a fofoca, a falta de perdão, a intolerância são exemplos de pecados óbvios, que caso pratiquemos, seremos pessoas más e injustas. E caso pratiquem conosco, nós não vamos gostar, nem vamos perdoar com facilidade. Quase todos estes mandamentos podem ser entendidos como subpartes do segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse isso quando perguntado a respeito, em Mateus 22, de 35 a 40, que toda a lei se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, conforme diz o versículo em Eclesiastes 7:29, vedes aqui, que isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas artimanhas. Uma palavra muito usada em Eclesiastes para explicar isso é a palavra estultícia. Estultícia é uma palavra que significa tolice. Na Bíblia ela tem uma dimensão que significa algo como malícia ou falsa sabedoria. Um estulto é alguém com prioridades erradas na vida e uma forma de pensar deturpada. Digamos que numa sociedade tem-se o preconceito de que homem que é homem bebe cachaça, ou homem que é homem tem que ter uma amante. Isso são estultícias, ou seja, axiomas, quer dizer, normas ou regras, falsos, que algumas pessoas acreditam e vivem por elas, e por praticarem um engano como guia de vida geram sofrimento para si e para outrem. Se o cara acha que para provar a masculinidade dele ele tem que ser infiel à esposa, o que ele vai fazer é trazer só tristeza para o casamento dele. O caminho de Deus é reto, mas o desejo do homem pelo pecado o leva a criar desculpas ou engodos para justificar-se. Então tenta corromper o caminho reto, e essas estultícias se tornam comuns e viram caminho de desvio para muitos. A apologética serve para explicar o porquê dos mandamentos, uma vez que a lei do Senhor é boa, mas a sociedade está impregnada de estultícias, de justificativas e discursos de malandragem que tentam normalizar o pecado e até inverter valores, menosprezando a palavra de Deus. A apologética serve para explicar o porquê dos mandamentos, dar sentido lógico aos mais curiosos e questionadores, explicar os porquês dos eventos na Bíblia, seu contexto, sua época, motivações, e por que, em tal e tal situação, um Deus justo ordenou uma coisa que, segundo a própria visão humana, hoje pode parecer errada. Ou por que o pecado no qual o homem crê viver em justiça é, na verdade, uma armadilha. Hoje, os questionamentos contemporâneos tornam urgente que se conheça a apologética, que se defenda e explique o porquê de eventos no Velho Testamento, ou porque tal e tal coisa que a nossa cultura considera menos obviamente antiética ou insustentável é pecado. Ou ainda, porque certas normas e virtudes ensinadas nas Escrituras são de fato fonte de bênçãos. Os questionamentos levantados por secularistas sobre sexualidade, abstinência, o problema do mal no mundo, se Deus é bom, por que existe mal no mundo, o entendimento sobre a existência de Deus, são ideias que deveriam ser melhor entendidas pelos crentes. Nós precisamos entender esses assuntos para confrontar uma avalanche de proselitismo secular que a gente vê sendo empurrado pela mídia dia e noite. Os tempos atuais pedem um cristianismo esclarecido, mais consciente da apologética, que saiba explicar a sabedoria que há nos mandamentos e os riscos práticos da desobediência, além da ira divina e da condenação, sem se esquecer destas, no entanto, porque Jesus alerta que elas são verdadeiras. E inclusive explicar por que tal e tal é justo. Para um descrente, apenas dizer está na Bíblia não é argumento suficiente, pois ele não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. É importante demonstrar por que Deus está certo em colocar aquilo na Bíblia, explicando os efeitos daqueles mandamentos e pecados na vida prática. É importante saber também que a Bíblia é regra de fé para os crentes, mas num país com múltiplas crenças, não podemos usá-la exclusivamente como justificativa para leis e afins.
Como numa prova onde há necessidade de responder algo e depois pede justifique sua resposta, a apologética é a forma como o crente pode justificar suas respostas e propostas às pessoas independente das diferenças de crença. A maioria dos cristãos hoje sabe a resposta citando a Bíblia, mas não sabe justificar a resposta, e isso tem sido constantemente cobrado no debate público. É importante que a igreja saiba argumentar o porquê das recomendações de Deus, pois o mundo não respeita a palavra por si só. Mas havendo justificativa compreensível, esta será ouvida. É também importante destruir completamente a ideia rebelde de que a palavra de Deus é injusta ou ignorância e que conceitos apóstatas devam ser um novo norte ético para a sociedade. O livro de Provérbios constantemente opõe a sabedoria à estultícia, a sabedoria contra a tolice, a ignorância e, por vezes, uma ignorância recitada com convicção. A pessoa realmente acredita naquela coisa errada. É importante a luta do evangelho da sabedoria contra a ignorância, da luz que revela aquilo que as trevas escondem, da palavra da verdade contra as artimanhas do pai da mentira. Mas para fazermos isso, primeiro precisamos que em nossas igrejas haja conhecimento acessível, sistemático e compartilhado, e passado por todos, do maior ao menor, para que não apenas possam evangelizar e como luz superar a escuridão, ao invés de ser engolida por ela, como ocorre com muitos jovens que se desviam, ou viram a cabeça, ao invés de pregar a palavra, são desconvertidos pelas estultícias do mundo, porque não foram ensinados com base suficiente para não se deixar seduzir ou enganar. É impressionante a quantidade de jovem e adolescente criado em lar evangélico que se desvia quando entra nos 20 e poucos anos. E supostamente ele acha que ele faz isso porque ele está se tornando mais esclarecido, quando na verdade ele apenas não foi educado o suficiente na palavra para saber rebater as estultícias que vão ser usadas para seduzi-lo no mundo. E o resultado é um monte de filho pródigo. Provérbios 22:6 diz: ensina o pequenino nos caminhos do Senhor e já adulto jamais se desviará dele. O mesmo livro de Provérbios ensina inúmeras oposições entre sabedoria e estultícia. As palavras sabedoria e saber aparecem 48 e 29 vezes no livro, respectivamente. E as palavras estulto ou tolo e insensato mais vezes ainda. O livro não diz isoladamente que se ensine o pequenino numa fé cega, mas que ele seja ensinado, logo que adquira conhecimento e entendimento aprofundado em cada uma das lições onde ele aprenderá a diferença entre o tolo e o sábio. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas, ensinamos aos irmãos de todas as idades uma compreensão rasa da palavra e seus ensinos, procurando apenas obedecer mandamentos sem entender seus porquês, ou como eles se comunicam ou se complementam. Isso não é conhecimento, isso é decoreba. Entendimento não é saber uma norma ou fórmula ou decorar textos, é compreender o que eles significam, o que quer dizer, qual o seu contexto, quais os motivos, quais as alternativas. Esse grau de ensino está muito em falta nas nossas igrejas. A maioria pratica decoreba e poucas ensinam esclarecimento. Existe ainda muito ensino eclesiástico, coisas sobre como cunho interior e maldição hereditária, ou até coisas que você pode discordar se são teologicamente corretas ou não, mas pouca aplicação prática da palavra nos dilemas do dia a dia. Nossas igrejas precisam de apologética para que a estultícia que é apregoada pelo mundo todo dia, o tempo todo pela mídia, não faça morada nos nossos ouvidos. E assim como Jesus resistiu ao diabo no deserto usando a palavra, nós saibamos, na ponta da língua, diante de cada tentação ou dúvida, como agir e por quê, de forma a não sermos enganados. Desde que Eva foi enganada pela serpente acreditando que se comesse da fruta proibida seria igual a Deus, até hoje, crentes caem em ciladas, em parte por ignorância e em parte por falta de fé e fidelidade, visto que quando não sabemos, cabe nos confiar em Deus, ainda que de olhos fechados. Mas há muito mais coisas que Deus nos revelou e para as quais Ele quer abrir os nossos olhos, como diz o versículo de Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que sejamos sábios em tudo aquilo que revelou e tenhamos fé sobre aquilo que ainda não nos foi revelado. Mas não há desculpa para a ignorância sobre tudo aquilo que já foi revelado a nós e a Bíblia nos ordena a buscar conhecimento continuamente. Eu vou citar ainda mais um termo, mais um palavrão, que é o termo homilética, que é a forma de estruturar a pregação. A homilética significa utilizar recursos de retórica, lógica, filosofia, até mesmo de coaching e outras formas de comunicação para comunicar o evangelho. Você pode usar música, gráfico, tabela. Hoje aqui, por exemplo, eu estou falando no YouTube usando um monte de desenho. Hoje, a homilética tornou-se, apesar de pouco falada pelo nome, algo riquíssimo no meio evangélico. E isso é muito bom. No entanto, existe abundante homilética, pregações eficazes para os mais pobres,
Muito entretenimento, mas falta melhor posicionamento dos evangélicos no meio acadêmico e na política, onde debates de alto nível intelectual têm frequentemente uma representação ruim e pouco instruída das ideias cristãs. Falta mais conscientização dos evangélicos para fazer também uma homilética ou uma pregação que seja mais efetiva com relação às pessoas mais instruídas. O último palavrão do dia é a episteme ou epistemologia, que, como você deve imaginar, vem do termo epístola, que quer dizer carta. É a ciência que dá nome e classifica os termos, e ela é muito incompreendida nos dias de hoje. A epistemologia seria simplesmente dar nome aos bois, e o nome certo a cada conceito. As pessoas pensam, por exemplo, que feminismo seria a supremacia da mulher sobre o homem, quando o nome disso seria femismo ou misandria. Também pensam que machismo seria oposição ao feminismo e, portanto, uma defesa dos direitos dos homens, uma autodefesa. Já ouvi falar até em machismo esclarecido. Isso está errado. O movimento que defende os direitos dos homens chama-se masculinismo. Assim, masculinismo e feminismo são dois movimentos que defendem direitos, enquanto que misandria e machismo são dois projetos de supremacia que visam tirar direitos do outro. É importante notar que eles não são excludentes. Por exemplo, lutar contra o câncer de mama ou contra a violência doméstica são lutas do feminismo que em nada ferem os direitos do homem. O machismo é uma herança histórica que inferioriza a mulher e limita suas opções. Analogamente, misandria seria o aspecto do patriarcado em que o homem tem certas obrigações injustas, como sustentar a casa sozinho. A requisição feminista da mulher ter direito de também trabalhar implica com justiça a igualdade de responsabilidades financeiras na família. Querer um sem o outro seria injusto. E faz sentido que normalmente o feminismo acabe buscando aquilo que é vantajoso para a mulher, mas não necessariamente queira abrir mão de algumas coisas que são privilégios da mulher e são obrigações dos homens. E aí é onde entraria o masculinismo de forma complementar, sendo que existe ainda muita disputa sobre o que é ou não historicamente injusto com cada um dos sexos. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou falar posteriormente. Então, sem me alongar nesse debate, o que eu estou tentando explicar é a importância da epistemologia. Ao confundir os nomes e conceitos, confunde-se as críticas. Compreende-se mal os textos e interpreta-se erradamente quem seja aliado ou adversário. O processo se repete, por exemplo, quando misturam comunismo com socialismo e social-democracia, quando confundem conservadorismo com tradicionalismo, quando se confunde autoritarismo e fascismo, por exemplo. É importante ainda entender que esses palavrões não são mero pedantismo. Não é só falar bonito para parecer inteligente. Eu não preciso usar a palavra subrepticiamente, que significa sutil ou discreto, se eu posso usar sinônimo simplesmente dizer que é sutil ou está oculto. Mas repara que você sabe o que significa sutil ou oculto. Você, no caso, aprenderia só uma palavra mais difícil para usar esses conceitos. Porém, o conceito de hermenêutica não tem um sinônimo de uso comum, ou o conceito de episteme. É necessário saber que existe interpretação coerente e diferente de heresia, enquanto muitos pensam que tais entendimentos são arbitrários ou fazem críticas fúteis baseadas nesse entendimento errado por não saber que existe hermenêutica. Assim como é necessário saber usar o nome correto dos conceitos, conhecer o nome correto dos conceitos interfere na compreensão. Apologética idem. É necessário saber que há razões por detrás dos mandamentos e buscá-las. É preciso entender ainda que não se trata de conceitos difíceis, apenas para teólogos e pastores. Nossos jovens e adolescentes têm sido bombardeados diariamente com informações apóstatas, desafiados no seu dia a dia, na mídia, na escola, nas universidades, e muitos têm se desviado. Não podemos nos omitir. Temos uma escola dominical e ela precisa estar à altura do que ocorre hoje e preparar os jovens para os desafios do mundo que eles vão enfrentar no momento em que eles pisarem da porta para fora das igrejas. Muitos dizem que saímos da escola secular sabendo equação de segundo grau e sobre mitose e meiose, mas não sabemos como declarar imposto de renda ou entrar com uma ação no PROCON. De fato, isso é uma defasagem da escola secular, que deveria preparar o cidadão para a vida, pois no nosso caso, o conhecimento que nós cremos compartilhamos nas células, sermões de escola dominical, também precisam ser práticos. O número de evangélicos no Brasil cresceu muito nos últimos anos, mas também é notório que se houve crescimento em quantidade, falta crescimento em qualidade. Temos muitas pessoas famosas se declarando evangélicas e envergonhando evangélicos como mau testemunho, e políticos corruptos saídos das igrejas. Precisamos de um crescimento de qualidade no nosso meio. O meu povo padece por falta de conhecimento, pois precisamos de forma sistemática ensinar o povo. Lembra, por exemplo, que no Velho Testamento, nos feriados que existiam, como o feriado da Lua Nova ou a Páscoa, se repetia a lei diante de todo o povo, para que todo o povo a conhecesse, e isso era ordenança.
Nós não podemos mais achar que basta que pastores tenham esse conhecimento. Nós precisamos ensinar a todos, porque todos têm sido desafiados e tentados diariamente. Isso sem contar que muitos que são pastores são leigos. Então, mesmo entre os supostos líderes, falta conhecimento de coisas básicas. Enfim, as nossas igrejas precisam de melhor homilética, que é o ensinamento bíblico, para ensinar hermenêutica, que é a correta interpretação bíblica, e apologética, que é a interpretação secular do porquê dos mandamentos bíblicos, aos crentes, com a epistemologia correta, ou seja, dando nome aos bois, de forma a preparar os jovens para enfrentar os dilemas contemporâneos com sabedoria, de forma a não cair em engodos e enganos da estultícia dos nossos tempos ou da apostasia, que são os enganos do mundo. Você concorda com isso? Eu sei que parece ter um monte de palavrão, mas agora que você entende, você percebe a urgência disso? Se você concorda, pense comigo enquanto estamos distante desse objetivo. Considerando que muitas pessoas nunca sequer conhecem não apenas essas palavras, mas nem mesmo estes conceitos. Não é a palavra hermenêutica. As pessoas não sabem como se separa uma interpretação correta da Bíblia de uma heresia, e com isso heresias se espalham nas igrejas. A questão não é a pessoa saber o que é homilética ou epistemologia, mas é saber que existe uma urgência de ensino nas igrejas, preparando para que as pessoas saibam como navegar no mundo onde somos estrangeiros em terra estranha. A questão não é a palavra estultícia, é a pessoa saber separar a cultura do mundo da cultura do reino. Não é a palavra apologética, é as pessoas não sabem que os mandamentos têm fundamento e contexto, e não sabem como apresentar suas razões para além de dizer, está na Bíblia, tem que fazer o que está na Bíblia. Isso porque as pessoas dizem, está na Bíblia, sem saber separar uma heresia, que é um texto bíblico fora de contexto, e sem saber a apologética por trás dele, nem usar a hermenêutica correta ou boa teologia. Não sabem como contrariar as estultícias da cultura do mundo, e, por não saberem, elas não apenas deixam de evangelizar, mas não têm sequer segurança em si mesmas para não se desviar pelas estultícias desse mundo. Neste canal, no futuro, faremos vários vídeos sobre as questões contemporâneas, do feminismo e drogas até política, buscando sempre discernimento na palavra e comunicar de forma acessível os conceitos que precisamos conhecer para nos posicionar nos dias de hoje. Espero que esta introdução seja útil à medida que continuemos. Obrigado pela paciência, porque eu sei que o vídeo foi longo, e Deus abençoe vocês, e Deus abençoe a sua igreja, e Deus abençoe o povo de Deus no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, achou instrutivo, compartilha com quem você acha que pode ser abençoado por essa mensagem. Espalhe nos grupos de WhatsApp, coloca no seu post do Facebook. Se você acha que é importante que as pessoas que conhecem a palavra de Deus conheçam essas informações, divulgue, compartilhe, resuma. Se você puder contribuir, a gente tem alguns dados aqui embaixo. E se você quiser se inscrever no canal, dar joinha, tudo isso ajuda a gente a ter mais alcance, para que mais pessoas possam receber essas informações. Eu agradeço desde já e Deus abençoe vocês.